Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês, já trazendo a escalação desse jogo contra o Mirassol. Então tem muita coisa legal para a gente acompanhar no vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Olá, falando primeiro do Atlético, que neste sábado enfrenta o Mirassol, fora de casa, jogo às 18h30. O Galo, que está na zona de rebaixamento, com apenas 5 pontos na 17ª colocação. Para este confronto, o técnico Cuca recebeu boas notícias. O volante Alan Franco, que estava lesionado, se juntou à delegação no interior paulista. Além do equatoriano, Gustavo Scarpa e Hulk também se juntaram à delegação, os dois jogadores que foram poupados no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Então, são 3 atletas que o Cuca pode contar para este confronto contra o Mirassol. Vamos então para o interior de São Paulo. Amanhã tem Galo e Mirassol, é Brasileirão da Série A. Boa noite, Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite a você também. Voltamos aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, cidade vizinha a Mirassol, local do Galo amanhã. Contra o Mirassol, até aqui o Atlético numa situação ruim de tabela no Campeonato Brasileiro. O Galão da Massa tentando confirmar a reação. Teve vitória sobre o Botafogo no último domingo em Belo Horizonte, no Mineirão. A viagem a Caracas, na Venezuela, o Galo chega mais desgastado e esta é uma preocupação do Cuca com relação ao adversário. O Mirassol ficou toda semana se preparando, já que a equipe paulista joga somente o Campeonato Brasileiro. Mudanças no time? Vamos ter, hein? O Galo diferente, com mudanças, pelo que apurou a Itatiaia, o nosso colega Guilherme Souza, nossa apuração conjunta aqui na Itatiaia, sobre o time que vai entrar em campo amanhã, aqui no interior de São Paulo. O Caio Paulista deve mesmo perder a condição de titular do Atlético. E aí fica a principal interrogação na lateral esquerda. Vai o Rubens mesmo? O Rubens vai ser o escolhido por ali, com a volta do Alan Franco e do Scarpa, que são presenças certas. A gente chegou a apurar que pode pintar o Scarpa como um ala pela esquerda. Vamos ver, né? Como que o Cuca define o time até amanhã. Hoje teve treinamento na tarde, fim de tarde, já início de noite, no estádio Almeidão, que é o estádio aqui do América de São José do Rio Preto, com as presenças já de Hulk, Scarpa e Alan Franco, que são reforços para esse jogo em relação ao meio de semana do duelo contra o Caracas na Venezuela. E aí, o que pode pintar de Galo aí? Vamos lá. Everson no gol, Natanael na direita, Lianco e Alonso, aí a dupla titular. O Alonso descansou no meio de semana, foi para Caracas, mas não foi utilizado. E aí a esquerda, a grande pergunta: vai o Rubens? Vai? O Caio Paulista para mim não joga. Ele pode colocar o Scarpa fazendo uma função por ali. O Cuca tá buscando alguma alternativa para que ele não tenha muitos problemas naquele setor sem o Arana lesionado. Meio campo então pode ter o Alan Franco com o, se for o Scarpa ou o Rubens, aí dependendo do posicionamento deles, e também o Fausto Vera. E lá no ataque o trio, né, com Coelho, Rony e Hulk. A lateral esquerda é a dor de cabeça do técnico Cuca. E esse Galo para esse duelo contra o Mirassol, Romano? A volta do Alan Franco, tem Scarpa, Rubens na esquerda. A volta do Alan Franco, isso quer dizer que o Alan Franco vai ser segundo homem de meio campo, né, que é a posição original dele. O Fausto Vera deve ser o primeiro. Agora, eu não mexeria na lateral esquerda, eu explico por quê. Esse esquema com 3 atacantes não está dando certo no Atlético. O Atlético tá perdendo muito nesse esquema todo o potencial do Hulk. O Hulk tá ficando muito isolado num canto, perdendo a mobilidade. Ano passado o Atlético jogava teoricamente com 2 atacantes ali, pelo menos na formação inicial. Paulinho e Hulk, a dupla se deu muito bem. E o Atlético vai enfrentar um time que é muito operário. Ele não tem um jogador referência, assim, um craque do time, que todo mundo joga por ele, é o cara que resolve. Não, é todo mundo jogando pelo time. É um time muito operário, é um time muito coeso, esse time do Mirassol, e eu reforçaria o meu campo. Então deixaria o Caio na lateral, tiraria o Coelho e o Rubens no meu campo. Mas
cabeça de treinador é diferente, né? Vai entender, né? É. E vamos ouvir o craque Hulk aqui no apito final. Rezende. Vamos trazê-lo aqui no apito final da Itatiaia, o super-herói atleticano, o capitão do time, o artilheiro do Galo, principal ídolo da massa. Hulk conversou conosco aqui logo após o treinamento e responde se está inteiro. Depois que ficou fora, descansou no meio de semana, não atuou contra o Caracas pela Copa Sul-Americana. E o Hulk fala como que ele chega para esse duelo contra o Mirassol. Esse descanso foi muito bacana, que a gente acabou fazendo um trabalho que estávamos precisando e devido ao calendário nosso, jogando a cada 3 dias, não tínhamos tempo para fazer. Então foi uma semana muito produtiva a nível do que a gente estava precisando. Eu tenho certeza que amanhã, não só eu, mas todo o nosso time, vamos estar na nossa máxima força para fazer um grande jogo. Porque a dificuldade a gente sabe do time do Mirassol, que vem 4 jogos aí sem perder. E o atleta tá na zona de rebaixamento, né? Vocês têm conversado sobre isso. Você acha que é uma pressão a mais pro time? É claro que o campeonato iniciou agora, né? Mas assim, precisamos buscar pontos. São 2 jogos fora de casa, 2 derrotas, né? E vamos fazer de tudo para tentar ganhar esse jogo amanhã. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar. O time do Mirassol é um time que a gente vê alguns jogos, é um time que joga muito bem organizado. Se a gente fizer bem feito o que a gente vem combinando e treinando, acho que a gente tem grande chance de sair com a vitória, mas claro que não vai ser um jogo fácil, mas sim temos grande chance de ganhar nosso primeiro jogo fora de casa pelo Brasileiro de amanhã. Ô Hulk, a gente fez um levantamento, né? O Galo faz um tempo em Campeonato Brasileiro que não vence fora. O ano passado também a reta final foi difícil e essas partidas iniciais também. Vocês têm alguma coisa aí, alguma receita, né, para jogar fora de casa nesse Brasileirão tão equilibrado? Primeiro é não tomar gol, né? A equipe que não toma gol não perde, né? Defender bem, concentrar muito bem nas bolas paradas e aproveitar cada lance do jogo, aproveitar as bolas paradas também, onde a gente tem ótimos batedores, né? O Scarpa bate muito bem essa bola ali também, a gente tem que aproveitar melhor. E acho que o nível de concentração nosso tem que melhorar ainda mais. A gente vem conversando bastante sobre isso, que é o que está faltando para ajustar algumas coisas que precisa ali. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo e, se Deus quiser, amanhã será a primeira vitória. Depois da final do Mineiro, você disse que teve uma lesão, que ela era uma lesão diferente, que, né, essa que você teve. Já foi curada, você tem que fazer algum tratamento especial, tá 0 bala? Cara, é uma lesão bem chata mesmo, né? Inclusive eu retornei não estando recuperado 100%, né, da lesão, até porque se fosse esperar, levaria muito mais tempo para poder cicatrizar 100%. Era um músculo ali que mesmo ele não estando cicatrizado, dava para trabalhar, dava para jogar, porque tem outros músculos que são maiores que acabam compensando. Mas assim, acho que essa semana deu para a gente melhorar o que estava precisando. Né, eu digo na minha parte, conheço muito bem meu corpo e foi o que a gente conversamos bastante com o Cuca, né, e o Cuca ali, com o pessoal do departamento médico, que seria a semana ideal para fazer o trabalho que a gente precisava. E eu acho que foi muito bem feito, muito bem executado, para que amanhã eu esteja no meu melhor nível. Tá aí então, Hulk conosco aqui na Itatiaia, direto de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. O Galo que não vence como visitante desde setembro do ano passado. Falando de Campeonato Brasileiro, a reta final do Brasileirão de 2024 para o Galo foi bem difícil, principalmente como visitante. E o Hulk falou que tem que evitar tomar gol. Se não toma gol, fica mais próximo da vitória. Tem um ponto aqui que me preocupa, Romano, nessa entrevista. Quando o Hulk vira e fala que não voltou 100%. Isso não pode acontecer. Não. Ainda mais na idade do Hulk. Não tô falando que já é um veterano, mas é uma idade mais delicada, né, para futebol. E outra coisa, mesmo que você... Por mais que o Hulk seja um atleta, né? Porque o Hulk não é só um jogador, é um atleta, se cuida e tudo mais. Existe lá no fundo, quando você vai jogar, o medo de que o negócio tenha uma nova lesão e você fique mais tempo parado. Sim. Então, realmente, você tem razão. É uma situação que preocupa. Agora, aquela dependência que o Galo tinha em um passado recente do Hulk, ela ainda existe? Se existe, em qual grau, Romano? Existe. Existe, nesse momento existe. Você vê que quando ele não joga, o Atlético, né? O Atlético fica ali meio titubeando e tal. Tem até jogadores que podem dividir isso com ele, mas vai muito também do esquema que você coloca em campo, né? Eu acho que neste momento o Cuca deveria abrir mão desse esquema com 3 atacantes
e jogar num 4-4-2, pelo menos de forma inicial, né? Até para você encontrar o jeito, porque o Hulk tá matando o jeito do Hulk de jogar. Sabe? O Hulk não tá mais, não está aquele cara que no ano passado foi tão decisivo assim. Justamente por conta de que, mas o cara foi bem no Mineiro e tal. Eu acho que tem que olhar o bem do clube, o bem do time. E aí o Atlético realmente tem um elenco curto, mas eu acho que algumas decisões também do Cuca pesam em cima disso. Dali Romano, e tá chegando a hora do retorno do Galo na Arena MRV, Rezende. Cada vez mais próxima a Arena MRV do retorno para os jogos oficiais do Galão da Massa. Nesta sexta-feira chegou na Arena MRV, já começou a ser instalada a cortiça. A cortiça fica abaixo, né, do piso da grama sintética. Tem o shock pad, que é a questão do amortecimento. Depois vem a cortiça e, por fim, a grama sintética. A parte da grama sintética que estava, por último, retida ainda na Receita Federal, no aeroporto de Viracopos, ela está prevista para chegar nesse sábado. Então, o Atlético já nos movimentos finais, né, de colocar o gramado pronto para o próximo jogo em casa. O Galo agora tem uma sequência de partidas como visitante, que começou com o Caracas, tem aqui agora o Mirassol amanhã, depois tem o Maringá na semana que vem, Copa do Brasil, Juventude, Brasileirão e, por fim, o Deportes Iquique, lá no interior do Chile. Aí sim o Galo, no dia 11, vai jogar contra a equipe do Fluminense. E a expectativa é de que até lá a Arena MRV esteja pronta com a grama sintética, o novo gramado, e também com as catracas novas, tudo prontinho aí para receber o Galo na casa do Atlético. É difícil falar, tem que sentir, tem que acompanhar o gramado de perto, mas assim, aparentemente, aquela visão que a gente tem, a mesma coisa do Engenhão, né? O gramado é o mesmo. É o mesmo, né? O mesmo fornecedor, pelo menos a informação que a gente tem, né? É o mesmo fornecedor, a mesma empresa que instalou do Engenhão. E o Engenhão é um baita de um gramado, né? Tanto que os jogadores elogiam, né? Sim. Diz que é o gramado que mais se assemelha à grama natural. Vamos com o Mirassol, adversário do Atlético. Boa noite, Rafael Leal. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no apito final da Itatiaia. O Mirassol que encara o Galo na noite deste sabadão no Maião em busca de mais uma vitória na Série A do Brasileiro. O time começa a rodada na 11ª colocação. Perdeu apenas na estreia para o Cruzeiro. Empatou 3 jogos e aplicou uma sonora goleada sobre o Grêmio por 4-1, jogando em casa. Técnico Rafael Guanais tem 3 jogadores no DM: Léo Gamalho, Luiz Otávio e Zé Vitor. O Yuri Castilho estará de volta, bem como o Gabriel. Ele não viajou para o Rio Grande do Sul para encarar o Juventude na última rodada, mas estará de volta contra o Galo. Se vencer o Atlético, o Mirassol pode colar no G4 da Série A do Brasileiro. O provável Mirassol deve ir a campo com Alex Muralha, Daniel Borges ou Lucas Ramon, João Victor, Gemes e Reinaldo, Gabriel ou Iago Felipe, Danielzinho e Neto Moura, Yuri Castilho, Negueba e Edson Carioca. Com informações do Mirassol aqui no apito final, repórter Rafael Leal. Valeu, Leal. Mirassol, ô Romano, ele tá te surpreendendo depois daquela goleada? O time tá organizado? Eu acompanhei o Mirassol no Campeonato Paulista, né? É um time muito bem certinho, né? Muito bem treinado pelo Rafael Guanais. E aquilo que eu tinha falado anteriormente, é um time bem operário, né? Um time que vem de uma vitória goleada com o Grêmio e conseguiu um empate lá em Caxias do Sul, estava perdendo o jogo, conseguiu um empate. Então é um time muito chato, o atleta tem que ficar muito atento, porque esse Mirassol pode aprontar. 11º colocado, cedo demais para falar, claro, poucas rodadas, mas 11º colocado com 6 pontos. E aí pega o Galo, jogo em casa. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, falando muito desse jogo de hoje, logo mais, contra o Mirassol. O Galo precisando de mais uma vitória. Venceu o Botafogo, né? Foi um placar magrinho, mas conseguimos a vitória e precisamos engrenar a segunda vitória no campeonato, até para a gente sair da zona de rebaixamento. É claro que é só o início do campeonato, mas ninguém quer ficar em momento nenhum dentro da zona de rebaixamento, ainda mais o nosso Galão da Massa, o tamanho que nossa equipe tem de história e tradição. Então,
o Cuca tenta ainda encontrar um jogo ideal, um time ideal, sendo que ele vem reclamando muito do elenco. Ser um elenco muito curto e com muitos no departamento médico, ele fica bem limitado aí para fazer essa escalação e botar um time bem competitivo. Então, se Deus quiser, vamos comemorar mais uma vitória do nosso Galão da Massa no Brasileirão. Você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, se você concorda ou discorda em tudo que foi falado aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.